Sejam bem-vindos! Hoje nós estamos aqui com a lição 170 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje a lição ela traz a mensagem dizendo que não há crueldade em Deus e nem em mim. Então a lição aqui ela traz uma reflexão sobre o medo como uma ferramenta que a gente usa para o ataque e para a autodefesa. E aqui no primeiro trechinho, a lição diz o seguinte: ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ser exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mas mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar. Bem forte, né? Esse primeiro trechinho aqui da lição. E quando ele diz aqui desse ataque, ele está falando de todas as formas que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida, como forma de ataque. Então aqui o julgamento é uma forma de ataque. Aquela sensação de traição, de que a gente cria tantas ideias na nossa cabeça que nós estamos sendo traídos, também é uma forma de auto-ataque. Então, são várias formas que a gente usa para atacar o outro e para a gente atacar a nós mesmos. Então, toda essa ideia que a gente cria que resulta numa sensação de medo ou numa sensação de que nós estamos nos protegendo de alguma coisa que vem lá de fora, é uma forma de crueldade. Então a gente usa essa crueldade com o outro muitas vezes e a gente usa também com a gente mesmo. E então isso traz bastante reflexão do porquê que eu estou agindo dessa forma. Muitas vezes a gente faz coisas assim para o outro e pra gente mesmo, que depois que passa, depois que acontece, a gente se pergunta, né? Nossa, mas por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Aquilo foi uma forma de crueldade. E eu me peguei pensando nisso. Quantas vezes eu magoei pessoas porque na verdade eu estava ferida por dentro e aquela ferida por dentro, que muitas vezes era um medo, fazia com que eu agisse de forma cruel com a outra pessoa. E eu entendo hoje isso. Claro que quando a gente tem esse tipo de atitude, muitas vezes é inconsciente, a gente não sabe o que está fazendo. Teoricamente, a gente não sabe o que está fazendo porque a gente não mergulhou na nossa essência, a gente não se conhece. Então, eu não me conheço, eu vou lá e ajo da forma que eu acho melhor. Mas eu percebo na minha vida, eu tô falando aqui de mim, eu percebo na minha vida que todas as vezes que eu agi dessa forma, sendo cruel com uma outra pessoa, foi para me defender de uma dor que estava dentro de mim, de uma sensação ali de ser menos, sabe, de querer resolver uma questão minha interna tratando o outro de forma cruel. E o tratar o outro de forma cruel naquele momento me fazia me sentir bem. Olha que doideira, né? Mas a gente faz isso. Pelo menos eu fiz isso e eu tô aqui dizendo de coração mesmo. Eu fiz isso várias vezes. Mas com todo o passar do tempo, todas as terapias, né, que eu já fiz, todo esse processo de me conhecer, todo esse processo de me tornar alguém melhor, me fez olhar para isso, me fez relembrar disso. E aconteceu muitas vezes de eu pedir desculpa mesmo para a pessoa, dizer, nossa, olha, há um tempo atrás, eu sei que aconteceu isso, eu não fui legal com você, não agi de forma correta. Hoje eu reconheço isso. E não é fácil a gente reconhecer isso, mas quando a gente cai a ficha
de que a gente está fazendo como esse ataque, essa crueldade, numa forma de se defender de nós mesmos, quando cai essa ficha, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as coisas, para os acontecimentos e a ressignificar esse acontecimento. Ainda que você não tenha mais a amizade da pessoa, mas você precisa liberar essa pessoa energeticamente, você precisa liberar essa energia desse sentimento que muitas vezes faz mal pra gente. Então eu tinha essa sensação de que se eu não falasse com a pessoa, se eu não pedisse perdão, pedisse desculpa, independente da pessoa me aceitar como amiga ou não, mas eu precisava sentir que ela realmente me liberou dessa questão. E eu fiz isso algumas vezes e foi muito bom, foi libertador realmente. Então, fica a dica aí, se você sente que você magoou uma pessoa, que você foi cruel com uma pessoa por alguma razão, ainda que inconsciente, porque a gente não faz isso de forma consciente. Talvez hoje seja o dia de você aproveitar essa lição, aproveitar o ensinamento da lição e mandar uma mensagem ou, na sua mente mesmo, coloque ali uma intenção de liberar essa energia pesada, dessa sensação de ter atacado, de ter magoado, de ter ferido. E também, se alguém te feriu, se alguém te magoou, também libera essa energia. Também entende que esse ataque ele não vai contribuir em nada para você. Muito pelo contrário, são barreiras que nos impedem desse crescimento, dessa abertura para nos conhecermos. Então é super importante a gente parar para pensar sobre isso no dia de hoje. E o que ele diz mais aqui: parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra si mesmo, privando-te da paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Então, quando ele diz aqui, nossa, agora parece que você tem dois seres dentro de você. Ele está falando aqui do amor, né? Porque a nossa essência divina é a representação do amor. Mas quem que está atacando? Quem que está criando este medo? Quem que está achando que precisa se defender? Quem está achando que está sendo ameaçado ou que está em perigo? É a nossa essência divina? É esse lado nosso de puro amor? Claro que não, né? E a gente já falou isso aqui nas lições, né? É o nosso ego, é essa nossa personalidade humana que ela não sabe deste ser de puro amor que também convive dentro de cada um de nós. Então, todo esse ego contaminado por esses pensamentos, como ele diz aqui, por essas crenças que acredita que existe um perigo, que a qualquer momento nós seremos atacados, seremos traídos, né? Traídos por amigos, traídos pela família, traídos pelos relacionamentos que a gente tem na vida. A ideia que este ego lança na nossa mente nos causa este medo, e é esse medo que faz com que a gente muitas vezes reage de forma louca, né? A gente é capaz de loucuras quando a gente está dominado pela mente que tem essa ideia maluca de que precisa atacar para se defender, ou que está sendo atacado, que o perigo ele está ali nos rodeando. Olha só o poder, ainda que essa mente, que é a mente do ego, que é a nossa mente da personalidade humana, que ela é muito pequena diante da grandeza do nosso subconsciente, por exemplo, e diante da grandeza do espírito em nós, ainda que ela seja limitada, ela tem um poder de destruição
muito grande. Destruição por quê? Porque essa mente, ela é capaz de transformar a nossa vida num verdadeiro inferno. E vocês já devem ter visto situações assim, onde a vida da pessoa se transforma num verdadeiro inferno. E de tanta paranoia que cria, de perseguição ou de traição, às vezes não está acontecendo nada, mas a mente ela já criou tanta historinha ali e a pessoa fica louca, age sem saber, age inconscientemente sem saber o que está fazendo. Mas aqui o que a lição traz pra gente é que assim, por trás dessa mente contaminada, que acredita no medo, que acredita no ataque, que acredita em todo esse perigo, essa ilusão de perigo que é criada pela mente, existe a essência, a pureza, que é essa parte da nossa essência, que é puro amor. Então nós estamos aqui em dualidade, né? O tempo todo, a gente está aqui lutando no dia a dia com essa parte nossa de dualidade. Então a gente tem dentro de nós o anjinho e o diabinho, né? É mais ou menos isso. Que são essas duas forças, né? A energia do amor e essa energia do ego, da personalidade do ego, que por conta dos padrões que a gente foi criado, e cada um foi criado de uma forma, claro, mas são padrões que nos tiram dessa essência. E claro que tudo isso é um processo para a gente entender que alguma coisa está errada. Tudo isso que acontece, por exemplo, no meu caso mesmo, foram processos que eu fui passando até que um momento onde aquela ficha caiu, que eu entendi que o caminho que eu estava seguindo não era um caminho que estava me trazendo paz. E cada vez mais eu estava distante dessa sensação de paz, de felicidade. Não tinha felicidade. Tinha uma sensação de vazio muito grande. Uma sensação de que, poxa, mas por que eu tô vivendo aqui? E muitas vezes não dá nem vontade de viver, né? Eu já tive pensamentos assim que falei, nossa, mas que graça tem viver nessa situação, com essa sensação estranha dentro de mim. Mas era porque eu estava no caminho errado. Eu estava fazendo escolhas erradas. Eu estava criando coisas erradas. Quando eu entendi isso, e eu entendi que isso estava acontecendo dentro de mim, que eu comecei a trabalhar a mente, trabalhar essa mudança, que não aconteceu do dia para a noite, claro, ainda estou no processo. Quando eu entendi isso e quando eu comecei a mudar isso dentro de mim, eu comecei a entender o que era sentir paz. Eu comecei a sentir essa paz dentro de mim, essa tranquilidade. E conforme a gente vai liberando perdão, vai liberando esses medos, a gente vai se preenchendo de uma sensação que, poxa vida, é muito gostosa, é muito boa. E aí você vai querendo mais disso, buscando mais disso, que é essa compreensão de que cada vez que você entra e te conhece mais, te busca mais, se conecta mais contigo em essência, mais você vai experimentando uma sensação de que realmente não existe motivos para este medo, para essa sensação de que precisa se defender. Não, a situação ela muda, a sensação ela vai mudando. E é um processo, a gente tem que mergulhar nesse processo aqui para cada vez mais experimentar deste processo. E uma coisa interessante que a lição diz aqui é que a gente faz deste medo que nos leva ao ataque e à defesa como um Deus, porque ele passa a controlar a nossa vida como se ele fosse o Deus da nossa vida. E isso é super forte, mas quantas pessoas não são totalmente controladas pelo medo? Então elas obedecem o medo como se aquele medo fosse um Deus na vida delas. Mas é claro que elas não fazem isso em consciência. Elas fazem isso num estado mental totalmente inconsciente. Então essas pessoas, quando elas se darem conta de que isso está acontecendo na vida delas, elas vão percorrer este mesmo caminho que cada um de nós
estamos percorrendo, que é compreender e fazer esse tratamento interno, essa cura interna, esse reencontro interno com a nossa própria essência. Então, que é o que a gente fala, né, do despertar. Então, assim, quantas pessoas estão adormecidas, vivendo em função do medo, atacando e sendo atacadas pela função do medo, porque é o medo que está sendo o Deus ali do controle, no sentido, aquele que determina mesmo aquilo que vai acontecer, aquilo que determina o que a pessoa vai pensar, aquilo que determina qual vai ser a escolha da pessoa, porque a pessoa escolhe baseado naquele medo que ela sente. Então, gente, é uma reflexão que a gente deve se perguntar, né? Quais são os medos que eu tenho? E quais são as atitudes de ataque que eu tenho no meu dia a dia? E eu diria que talvez, assim, dentro do nosso sistema, a atitude de ataque que a gente mais tem, que a gente não se dá conta, é o julgamento. O julgamento, ele é uma das barreiras maiores assim que a gente tem na nossa vida e que a gente não se dá conta, e que é por conta de um medo inconsciente. Porque qual é a razão que eu vou julgar? Por que eu julgo? Por que eu falo mal de uma pessoa? Inconscientemente deve ter uma razão de autodefesa. Então a gente precisa se perguntar, puxa, eu ainda julgo? E quais são os tipos de julgamentos que eu ainda faço? E se eu ainda faço, do que eu estou tentando me defender quando eu abro a minha boca para lançar um julgamento para o outro? E nossa, às vezes, e hoje eu já me pego falando, Neuza, por que você tá julgando? Porque, claro, gente, a gente julga. Às vezes eu entro no Instagram, ou enfim, né? Entro em uma rede social, e aí eu vejo coisas que já vem aquela pá, né? Ai, aquela vontade, assim, de julgar. E a gente julga. E eu falo, mas, meu, tá julgando por quê? Por que você tá julgando? Por que você tá pensando isso, sabe? Deixa. Então, às vezes, eu prefiro nem ficar olhando, stalkeando o Instagram ou o Facebook para evitar esse tipo de pensamento. Porque enquanto a gente não está curado, né, totalmente curado, a gente precisa evitar, ou seja, eu não vou dar corda para minha mente se eu sei que eu ainda não estou totalmente curada desse ataque, dessa crueldade da minha mente, desse padrão mental da minha mente. Então, tem uma frase que é bem bacana que diz assim: não, a mente não pode te controlar. É você que tem que controlar a sua mente. E isso é muito verdadeiro. A gente não pode permitir que a nossa mente nos controle. É a gente que tem que estar ali prestando atenção no que está acontecendo internamente para que a gente tenha essa consciência de parar no momento certo e de evitar mesmo uma reação ou uma palavra ou um pensamento que às vezes pode estragar tudo. Fácil não é. Por isso que acho que o Cristo falou, né? Vigiai e orai o tempo todo. E tem que ser o tempo todo, porque a nossa mente está o tempo todo processando informação, e se a gente não presta atenção, a gente acaba se deixando ser enganada, né, sendo levado ali por esse padrão. Então, eu acho que enquanto a gente está aqui nessa existência, a gente sempre vai estar trabalhando com as dualidades que acontecem aqui, sim. Essas dualidades são as nossas ferramentas de trabalho, que a gente precisa aprender a trabalhar com elas. E a nossa busca aqui sempre vai ser viver o máximo possível com essa essência nossa que não é contaminada, que é essa essência de puro amor. Esse é o caminho da iluminação. Então, todos nós aqui, ainda que não tenha consciência disso, estamos fazendo o caminho da iluminação, que é o caminho de volta para a essência. Só existe esse caminho, não tem outro.
Ainda que a pessoa não queira, não é nenhuma questão dela querer ou não. Ela só tem este caminho. Ela pode não querer nessa vida e aí tá tudo certo, mas ela vai ter outras experiências onde de alguma forma ela vai ser colocada contra a parede para que ela faça esse processo. Mais cedo ou mais tarde, esse processo ele vai ter que ser consumado. Pelo menos é essa a vontade do Pai, de Deus, né? Que a gente fala Deus, o Criador, a essência divina. É esse o desejo dele. Ele criou o Filho perfeito. O Filho se separou em consciência do Pai. Ele quer esse Filho de volta. Ele quer que ele volte de novo a essa essência. E enquanto ele não voltar a essa essência, ele vai passar por situações na vida que muitas vezes o próprio pai coloca para que esse filho enxergue a realidade. E cada um de nós somos este filho, né? Cada um de nós somos este filho perdidinho da Silva querendo se encontrar. Então, gente, é muito legal, né? Esse processo, eu acho o máximo esse processo de entendimento da nossa essência, de entendimento do nosso processo de evolução do espírito, né? Quando eu falo eu, tô falando do espírito, não tô falando do avatar, mas do espírito mesmo, né? Esse processo que o espírito decide viver através de um avatar para criar experiências onde nessas experiências ele consiga se conectar com a divindade, com o seu ser e se relembrar do seu ser. É muito legal. Bom, aqui no final da lição, ele deixa aqui como uma oração para que seja feita. Então, no dia de hoje, né, eu acho legal, principalmente antes de dormir, fazer uma reflexão em cima dessa oração. É bem bacana. Então, a oração ela diz o seguinte: Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a tua santidade nos libertou e damos graças. Amém. Então, a oração já é o reconhecimento de que a gente já entendeu tudo isso. De que a gente já entendeu que dentro de nós existem dois seres, um que não sabe o que está fazendo, o ego, e o outro que é a essência, o amor divino. Então, a gente está falando aqui já como se expressando através dessa essência divina em cada um de nós. Então, é assumir isso, ancorar isso dentro e fazer o esforço para transformar isso no dia a dia como uma realidade, como uma verdade. Ainda que demore milhares de anos, a gente não sabe, né, o nosso processo aqui, né, nessa mente limitada, a gente não sabe o nosso processo, mas que a gente compreenda isso o mais cedo possível, de preferência ainda nessa existência, para que a gente possa fazer essa passagem para uma outra experiência mais sábios, mais conectados com essa essência divina. Então é um trabalho diário, sim. Se cada dia eu melhoro um pouquinho mais de mim, significa que cada dia eu estou mais próxima de viver a realidade desse ser divino dentro de mim. Então é um trabalho, pode ser um trabalho de formiguinha, mas se feito todo dia, ele vai dando sinais de melhora. Eu, pelo menos, já vejo sinais de melhoras grandes na minha vida. E eu tenho certeza que você também consegue enxergar sinais de melhoras na sua vida. E não é bom essa sensação de você viver em mais paz,
se sentir mais feliz, se sentir mais corajoso, se sentir mais livre. É muito bom. Eu, pelo menos, acho incrível e eu fico imaginando um ser iluminado. Gente, o que deve ser um ser, iluminado? Olha, eu quero muito chegar nisso. Eu amaria chegar nisso nessa existência. E eu confesso que eu estou trabalhando para isso, para chegar nessa iluminação nessa existência. Porque deve ser algo muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu quero muito experimentar isso. E eu desejo que também você tenha esse desejo na sua vida de viver iluminado, de viver essa pura luz, que é totalmente possível. Todos nós temos esse direito e esse dever, na verdade, né? Eu diria que é um dever. Não é nada mais do que o nosso dever, né? Voltar à nossa essência. Bom, então eu desejo para você boas reflexões nessa lição de hoje, tá bom? E eu te espero aí para a lição 181. Um grande beijo para você e lembra que depois dessa lição tem aí alguns dias de revisão, né? Essas revisões, essas lições, elas já estão gravadas, ok? Então, para você que chegou aqui por agora e que não está seguindo desde o início, a gente tem essas paradinhas de revisões. Essas lições, elas já estão gravadas no YouTube, dentro da playlist do Um Curso em Milagres, ou no IGTV também, do Instagram, também você encontra as lições por lá, tá bom? Mas é isso, te vejo então na lição 181. Um grande beijo!